Alguém já te chamou de sensível demais, de difícil, de intensa demais para lidar? Talvez tenha sido um namorado, um chefe, um familiar. Talvez você mesmo já tenha pensado isso sobre si mesmo. E se eu te dissesse que não há nada de errado com você, que o que foi usado para te diminuir tem um nome científico, uma base neurológica comprovada e que 20% da população divide exatamente essa característica com você, incluindo alguns dos artistas, cientistas e líderes mais criativos da história? Chama-se alta sensibilidade. E entender o que isso significa pode mudar completamente a forma como você se vê. Antes de continuar, se você se identifica com o que vou descrever e percebe que o peso disso está interferindo na sua vida de forma intensa, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua saúde, isso é um sinal para buscar apoio de um psicólogo. Autoconhecimento é o primeiro passo, não precisa ser o único. Deixa eu te contar sobre Helena, 28 anos, professora, a pessoa que os amigos ligam quando precisam de alguém que realmente os ouça. Desde criança, ela sentia tudo de forma intensa. A alegria das festas juninas na escola, a tristeza de ver um animal ferido na rua, a beleza perturbadora de um pôr do sol que fazia todo mundo passar direto enquanto ela precisava parar. Aos 25 anos, o namorado com quem estava há 2 anos olhou para ela durante uma briga e disse: "Você é difícil demais. Qualquer coisa te machuca, qualquer coisa te afeta. É cansativo." E foi embora. Helena ficou 3 semanas acreditando que ele tinha razão, que havia algo fundamentalmente errado com ela, que sua intensidade era um defeito que precisava ser consertado, ou pelo menos escondido. Foi durante uma sessão com sua psicóloga que ela ouviu pela primeira vez o termo alta sensibilidade. A psicóloga colocou na mesa um artigo da pesquisadora Elaine Aron. Helena leu e, pela primeira vez em 25 anos, começou a chorar, não de dor, mas de alívio, porque havia um nome, havia pesquisa, havia outras pessoas e havia uma diferença crucial que ninguém nunca tinha explicado para ela. Ela não era difícil demais, ela processava o mundo de uma forma diferente, mais profunda, mais intensa, mais detalhada, e isso tinha um custo real, mas também tinha um valor real que ela nunca havia aprendido a reconhecer. Esta é a história que vamos desdobrar hoje, não como uma lista de qualidades para se sentir bem por 5 minutos, mas como um mapa para se entender de verdade. A psicóloga Elaine Aron começou a pesquisar alta sensibilidade nos anos 90, depois de perceber em si mesma e em pacientes uma característica que a psicologia convencional não descrevia adequadamente. Em 1996, publicou o livro The Highly Sensitive Person, traduzido como A Pessoa Altamente Sensível, e o conceito rapidamente se tornou um dos mais pesquisados na psicologia da personalidade. Aron identificou que cerca de 15 a 20% da população possui um sistema nervoso que processa estímulos de forma mais profunda e completa antes de agir. Não é um transtorno, não é timidez, não é fraqueza, é uma variação do sistema nervoso presente em humanos e em mais de 100 outras espécies animais, o que sugere que tem valor evolutivo, não que é um erro de projeto. Em 2011, a neurocientista Jadzia Jagielovich confirmou a base neurológica. Usando ressonância magnética funcional, ela mostrou que pessoas com alta sensibilidade apresentam maior ativação nas regiões do cérebro associadas à atenção, integração de informações e empatia ao processar os mesmos estímulos que pessoas sem essa característica. O cérebro de Helena literalmente faz mais com o mesmo input. Isso explica tudo: a intensidade, o cansaço após interações sociais, a riqueza da vida interior, a dificuldade com ambientes caóticos. Aron descreveu o perfil através de 4 dimensões, que em inglês formam o acrônimo DOSE. Vamos ver cada uma, com o que significa na vida real. A primeira dimensão da alta sensibilidade é o processamento profundo, em inglês Depth of Processing. Não é apenas que você pensa mais sobre as coisas, é que seu cérebro automaticamente vai além do óbvio, buscando padrões, conexões e implicações que a maioria não percebe.
Helena, por exemplo, não conseguia assistir a um filme sem perceber as subtramas emocionais dos personagens secundários. Numa reunião de trabalho, ela captava as tensões não ditas entre colegas enquanto todos discutiam a pauta. Isso a tornava incrivelmente boa em entender pessoas e incrivelmente esgotada depois de qualquer ambiente com muitas variáveis humanas. A pesquisa de Aaron mostra que esse processamento profundo é a dimensão central da alta sensibilidade. As outras 3 emergem dela. E aqui está o dado que muda a perspectiva. Estudos de criatividade mostram que a capacidade de conectar informações distantes, chamada de pensamento associativo remoto, está diretamente ligada a esse modo de processar. Muitos dos avanços criativos na arte, na ciência e nos negócios vieram de mentes que não conseguiam parar de processar. O custo e o dom têm a mesma raiz. O processamento profundo consome mais energia cognitiva. Decisões simples podem se tornar exaustivas quando a mente explora todas as variáveis. Aprender a distinguir quando o processamento profundo está servindo você e quando está te mantendo preso em um loop é uma habilidade que se desenvolve com prática e, muitas vezes, com apoio terapêutico. A segunda dimensão é a tendência à superestimulação, overstimulation. Porque o sistema nervoso processa mais, ele também satura mais rápido. Shoppings lotados, escritórios barulhentos, festas com muita gente, notícias em excesso, todos esses ambientes ativam mais o sistema nervoso de uma pessoa altamente sensível do que de uma pessoa com processamento padrão. Para Helena, uma festa de aniversário de 3 horas, mesmo uma festa boa, com pessoas que ela amava, exigia 2 dias de recuperação. Ela não estava sendo dramática. Seu sistema nervoso havia processado 3 horas de estímulos sociais intensos com a mesma profundidade com que processaria uma situação de crise. O cansaço era real e proporcional ao trabalho neurológico realizado. Isso explica também algo que muitas pessoas altamente sensíveis carregam com vergonha: precisar de mais tempo sozinho, ter dificuldade com mudanças bruscas de planos, sentir-se sobrecarregada com tarefas simultâneas. Não é frescura, nem falta de resiliência. É um sistema nervoso que opera em maior resolução e que precisa de mais tempo para processar o que capturou. Identificar seus gatilhos de superestimulação e criar estruturas de recuperação deliberadas, não como luxo, mas como manutenção do sistema nervoso, é uma das mudanças práticas mais impactantes para pessoas altamente sensíveis. Não significa evitar o mundo, significa gerenciar a exposição de forma inteligente. A terceira dimensão é reatividade emocional intensa e empatia elevada. O neurocientista Giacomo Rizzolatti identificou os neurônios espelho, células cerebrais que se ativam quando observamos as emoções e ações dos outros, como se as estivéssemos experienciando. Em pessoas altamente sensíveis, essa ativação é mais intensa. Helena chorava com finais de filmes, sentia um aperto no peito quando via alguém sendo humilhado, mesmo na televisão. Saía de conversas difíceis carregando o peso emocional do outro por dias. Não era fraqueza emocional, era um sistema de ressonância mais calibrado, que captava frequências que a maioria não percebia. A pesquisadora Bianca Acevedo, em estudo de 2014 com neuroimagem, mostrou que pessoas altamente sensíveis apresentam maior ativação em regiões associadas à empatia e à consciência social ao observar fotos de expressões emocionais. Não é uma escolha ou uma postura, é uma diferença mensurável no funcionamento cerebral. O lado difícil, empatia elevada sem limites saudáveis, leva à fadiga por compaixão, um estado de esgotamento emocional documentado especialmente em profissionais de saúde e cuidadores, mas que afeta qualquer pessoa altamente sensível que não aprendeu a distinguir o que é seu e o que é do outro. Uma diferença enorme e quase ninguém entende. O que salvou Helena foi perceber que sentir as emoções dos outros com profundidade não significava precisar resolvê-las, que ela podia estar presente para alguém sem se dissolver no problema da pessoa. Essa distinção entre empatia como presença e empatia como fusão levou meses de terapia para se solidificar e mudou completamente a qualidade dos seus relacionamentos. A quarta dimensão é a percepção de sutilezas, sensitivity to subtleties. Pessoas altamente sensíveis captam microexpressões, alterações sutis de tom de voz, tensões não ditas em um ambiente.
Não porque sejam desconfiadas ou paranoicas, mas porque seu sistema nervoso processa mais detalhes por unidade de tempo. Helena sabia quando um aluno estava mal antes de ele dizer qualquer coisa. Percebia quando um amigo estava fingindo que estava bem. Notava quando a atmosfera de uma sala havia mudado entre uma reunião e outra. Isso a tornava uma professora excepcional e uma amiga extraordinariamente presente. Também a tornava exausta em ambientes onde havia muita dissonância, onde as pessoas diziam uma coisa e sentiam outra. Essa percepção aguçada tem um risco específico que Aaron identificou em suas pesquisas. Pessoas altamente sensíveis em ambientes negativos ou hostis sofrem desproporcionalmente mais do que pessoas sem essa característica, mas em ambientes positivos e nutridos também florescem desproporcionalmente mais. Aaron chamou isso de vantagem diferencial. A alta sensibilidade amplifica o ambiente, para o bem e para o mal. Os ambientes que você escolhe, de trabalho, de relacionamento, de convivência, importam mais para você do que para a maioria das pessoas. Não como capricho, como neurologia. 3 anos depois da noite em que o namorado foi embora, Helena não é uma pessoa diferente. Ela ainda chora com músicas, ainda sai exausta de festas, ainda precisa de 2 dias de silêncio depois de uma semana intensa, ainda sente as emoções dos outros com uma intensidade que às vezes assusta. O que mudou foi a história que ela conta sobre isso. Ela parou de tentar consertar sua sensibilidade e começou a construir uma vida que a acomoda. Criou limites com situações de superestimulação. Aprendeu a nomear quando estava em fadiga por compaixão. Encontrou um parceiro que entende que ela precisa de silêncio depois de eventos sociais. Não porque há algo errado com o relacionamento, mas porque há algo específico no funcionamento dela. E parou de aceitar a narrativa de que ser difícil de lidar era uma verdade sobre ela. Era uma verdade sobre o quanto o mundo foi projetado para um tipo específico de sistema nervoso e o quanto as pessoas que operam fora desse padrão são treinadas a acreditar que o problema está nelas. 3 anos depois da noite em que o namorado foi embora, Helena não é uma pessoa diferente. Ela ainda chora com músicas, ainda sai exausta de festas, ainda precisa de 2 dias de silêncio depois de uma semana intensa, ainda sente as emoções dos outros com uma intensidade que às vezes assusta. O que mudou foi a história que ela conta sobre isso. Ela parou de tentar consertar sua sensibilidade e começou a construir uma vida que a acomoda. Criou limites com situações de superestimulação. Aprendeu a nomear quando estava em fadiga por compaixão. Encontrou um parceiro que entende que ela precisa de silêncio depois de eventos sociais. Não porque há algo errado com o relacionamento, mas porque há algo específico no funcionamento dela. E parou de aceitar a narrativa de que ser difícil de lidar era uma verdade sobre ela. Era uma verdade sobre o quanto o mundo foi projetado para um tipo específico de sistema nervoso e o quanto as pessoas que operam fora desse padrão são treinadas a acreditar que o problema está nelas. Encerramento. Se você chegou até aqui, provavelmente reconheceu Helena em você, ou em alguém que você ama. A alta sensibilidade não é um diagnóstico, não é uma identidade que resolve tudo, não é uma desculpa para evitar o crescimento pessoal, é uma informação, talvez a mais útil que você encontre sobre como o seu sistema nervoso funciona. E informação muda tudo. Muda como você se trata, muda o que você aceita dos outros, muda os ambientes que você escolhe, muda a história que você conta sobre suas necessidades. Você não é difícil demais, você é altamente sensível, e há uma diferença enorme entre as duas coisas. Se você chegou até aqui, tem alguém na sua cabeça agora. Alguém que sempre foi chamado de sensível demais, de difícil, de intenso. Manda este vídeo para essa pessoa. Não com um comentário, não com uma explicação. Só manda. Às vezes, a coisa mais generosa que podemos fazer por alguém é mostrar que o que eles carregam como vergonha tem um nome, e que esse nome não é defeito. Inscreva-se no canal Mente Pura e ative o sininho. Aqui a gente não valida por validar, a gente vai fundo no que realmente ajuda.